Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, novamente, e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho mais dentro do Productify. Quais recursos a gente tem dentro dessa ferramenta, como você consegue utilizar ela no seu dia a dia para ganhar mais tempo, otimizar melhor o seu esforço para você possivelmente ganhar mais dinheiro também, e como aplicar isso na sua vida pessoal e profissional. Eu vou estar mostrando para vocês aqui dentro da ferramenta, parte por parte, detalhe por detalhe. E vale lembrar que se vocês tiverem qualquer dúvida, logo no final da página a gente tem um link do WhatsApp ou do nosso Instagram para você também perguntar, beleza? Então vamos lá. Inicialmente a gente tem a parte de ações rápidas. Então o que é essa parte? A parte de ações rápidas são pequenas execuções que você está no dia a dia, na correria e você precisa fazer naquele momento, mas você não tem tempo para entrar na seção correspondente e adicionar. Quais são elas, basicamente? A gente tem a parte de tarefas, então você tem uma tarefa rápida que você tem que adicionar para fazer ou hoje ou daqui uma semana e olhar com calma depois, né? Então você vem aqui nessa funcionalidade e adiciona rapidamente aqui. Cara, tive uma aprendizagem rápida ali lendo um livro específico ou na rua mesmo conversando com uma pessoa e que dá para aplicar no meu negócio ou na minha vida pessoal. Você consegue adicionar essa aprendizagem também e depois ter um panorama visual de tudo isso de forma organizada. A segunda parte que a gente tem, a segunda funcionalidade que a gente tem dentro da ferramenta seria essa parte de clima, temperatura, enfim, e projeções futuras, né, de chuva ou não, tá? Então aqui vocês conseguem ter essa visão, né? Só tem que ter uma configuração da sua cidade e isso a gente vai ensinar dentro ali de uma das aulas que a gente vai estar colocando na comunidade, mas basicamente aqui eu coloquei a de São Paulo, que hoje é onde a gente está, e aí tem os dias aqui correspondentes com o clima máximo e mínimo, e também essa projeção se vai chover ou não naquele dia, beleza? Então vamos descer mais um pouquinho aqui, a gente tem a parte de tarefas do dia, ou a parte de hábitos. Então, através de uma configuração nessa seção de metas mais rastreador de hábitos, vocês conseguem ter uma visão de adicionar quais metas, quais objetivos vocês querem para o ano de vocês, ou para a semana, ou para o mês, enfim. Eu vou mostrar um pouquinho melhor ainda nesse vídeo, tá? De forma bem rápida para não ficar muito longo. E depois eu detalho dentro da comunidade numa aula só sobre isso, beleza? Então aqui eu adicionei alguns hábitos de exemplo, né, como exemplificação, como comer uma fruta no dia, dormir 8 horas, fazer academia, tentar praticar 13 pomodoros no meu dia ali para tentar ter um foco um pouco mais direcionado e otimizar melhor meu tempo. Então tem várias práticas como essas e todos os dias o sistema sozinho ele vai e atualiza isso aqui de forma que você consiga sempre estar adicionando todos os dias e não tenha que fazer nada manual, tá? De passar ou tirar isso aqui da parte da dashboard de ferramentas, beleza? Então vamos um pouquinho mais direcionando ali para as sessões. Aí, então a gente tem essa parte aqui de tarefas, que é justamente essa parte que aquelas ações rápidas ela está relacionada. Então aqui, basicamente, a gente tem a parte de caixa de entrada. Então o que a gente encontra aqui nessa parte de caixa de entrada? Você quer adicionar coisas rápidas e aí você vai classificando essa tarefa de maneira que você consegue separar o dia que você tem que fazer isso, o contexto dela, o progresso dela, que dia da semana vai corresponder a isso. Se ela tem uma tarefa acima dela, ou seja, dentro de lavar carro, você tem que lavar a roda, lavar a porta do carro, enfim, é um exemplo, tá? Então vocês adicionam essas micro tarefas a uma tarefa mãe, que no caso é lavar carro, beleza? E aí tem essa parte de detalhamento aqui, onde você consegue colocar, manter na caixa de entrada ou você especifica aqui que você detalhou certinho. Então se você detalhou, você confirma aqui que sim, porque aí ele já joga para a seção correspondente dessa tarefa, beleza? Descendo mais um pouco, a gente tem a parte do calendário, uma maneira visual de você saber que dia que você tem que executar determinadas tarefas, tá? Ou responsabilidades. Aqui são tarefas sem datas, então você consegue olhar ali o que você não definiu, ou seja, não tem muita urgência para fazer. E aqui a gente tem um Kanban, que é uma das técnicas de produtividade que a gente fala muito na Book Business, enfim, principalmente na Productify, que é você ter de fato uma coisa mais visual, você conseguir visualizar de um jeito mais simplificado o que você tem que fazer em cada dia da semana, beleza? A mesma coisa está aqui em relação ao progresso.
Então, tarefas novas, tarefas que você está fazendo, tarefas que você só vai conseguir fazer né, quando você tiver tempo e assim por diante. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente acelerar, porque ainda tem muita coisa. A gente tem um Pomodoro, basicamente aqui é um modo onde você consegue ter um foco um pouco mais direcionado numa tarefa um pouco mais chata, ou várias tarefas que você tem que fazer ao longo do dia. Aqui a gente coloca algumas músicas para você ter relaxar um pouco, enfim, e realmente se deslocar um pouco dessa questão do celular, que a gente sabe que tira muito o nosso foco, tá? Além disso, a gente tem essa parte de metas, como eu comentei para vocês, do acompanhamento de hábitos. Aqui a gente tem metas anuais, então você adiciona metas que você quer cumprir no seu ano. Então, quero viajar para fora, quero comprar um carro novo, quero comprar uma casa. E aí você coloca essa meta anual aqui. E também você vai colocando micro tarefas que você precisa concluir para atingir essa big meta, digamos assim, tá? Então a gente também tem aqui essa parte de hábitos, onde a gente faz uma classificação em quais hábitos são mensais, quais são semanais e assim por diante. A gente tem um acompanhamento mais visual, se você está seguindo esses hábitos ao longo dos dias, do mês e da semana, tá? E tarefas do dia que ele vai adicionando as tarefas que você tem que completar no dia, tá? Vamos voltar aqui, porque ainda, como eu falei, tem muita coisa para mostrar. A gente tem a parte de livros, então aqui você faz uma organização mais específica em relação, principalmente falando de aprendizagens que você teve com alguns livros específicos que você está lendo ou que você já leu, para quando, pô, cara, você está numa situação, por exemplo, no trabalho, e aí seu chefe fala, pô, tô com problemas sobre criatividade, e você lembra que você leu um livro que fala sobre o assunto, e você fez um monte de anotações que podem ser úteis naquela situação. Se você utiliza o Productify nesse momento, você consegue simplesmente, pelo próprio celular mesmo, você não precisa nem ter no computador de trabalho, você consegue acessar o livro que você lembrou que tá esses insights, e lá você consegue pegar rapidamente ali e aplicar no seu dia e resolver algum problema que precisa daquele assunto, tá? A gente tem aqui a parte de categorias, a parte de autores, então você tem uma maneira mais organizada de saber o que é cada livro, de quem que é, né? A gente tem a parte de anotações e insights, então aqui seria um panorama mais geral, mais generalista, já acumulando todos os livros. Enfim, tem o progresso dos livros também, eu esqueci de mostrar isso. A questão de quais que você está lendo, quais que você já leu, tudo isso de maneira super organizada para que vocês ganhem mais tempo no dia de vocês, tá? Área de estudos, essa parte de área de estudos aqui seria uma parte mais saindo um pouco dos livros, focada em faculdade ou em cursos que vocês estão consumindo ultimamente, atualmente, né? E é aqui você consegue organizar. Então a gente colocou aqui um curso de tráfego pago, um curso mais para um público direcionado para a área de medicina, onde a gente separou por matérias que essa pessoa tem ao longo da faculdade, bloco de notas para você adicionar ali a aprendizagem que você teve. E o mais legal, quando você entra nesse curso, nessa matéria, enfim, você tem a parte de aulas, então você vai adicionando aqui as aulas e dentro dessas aulas você vai adicionando as anotações. Deixa eu tentar puxar um aqui que tenha, porque a gente não colocou em todos, tá? Mas, enfim, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Acho que está aqui dentro. Isso aqui, ó. Então a gente tem a aula de estratégia de tráfego. Então dentro dessa aula a gente tem anotações que são aplicáveis, que são dicas, enfim, tudo organizado. Então você clica aqui e aí tem dentro dela as anotações que você adicionou a partir daquela aula. Então, pô, no dia 5 de dezembro eu assisti essa aula e eu tive esse insight. CPM está alto, como que eu resolvo isso dentro dessa área que eu estou estudando? E assim por diante. Então você não precisa mais de caderno, você não precisa mais usar nada analógico hoje. Se você tem um notebook e até mesmo o próprio celular, você consegue registrar todas as aprendizagens que você tem ali com aquela matéria, com aquele assunto, e ter tudo isso de forma visual para você sempre conseguir consultar isso com muita facilidade, tá? A gente tem essa parte de aprendizagem do dia, que basicamente são insights que você tem ao longo do dia ali, e aí você tem uma ideia, e aí você quer adicionar essa ideia, você vem aqui e adiciona, né? Que são mais gerais. Então, pô, assistindo um podcast eu tive uma ideia, um insight de começar a comer mais banana, porque tem propriedades que podem me ajudar no meu objetivo. E aí você configura aqui também, tá? Vamos voltar aqui. A gente tem a parte de controle financeiro, então você consegue ter uma organização visual muito mais simplificada e minimalista de todas as movimentações que você está tendo e todo o controle que você está fazendo ali com o seu dinheiro, tá?
Eu não vou falar muito aqui porque o vídeo já está se estendendo um pouco, mas a gente vai ter uma aula explicando como usar essa ferramenta aqui. Mas já podem explorar aí para vocês já conseguirem talvez ir aplicando devagarzinho aos poucos, tá bom? Mas vamos para o próximo para a gente finalizar aqui. A gente tem a parte de treino, né, e saúde, que seriam a parte de, enfim, organização dessa questão mesmo de treinos que vocês vão ter ao longo do dia, da semana, enfim. E aqui a gente tem essa parte organizada por áreas do corpo. Dentro de cada área do corpo a gente adiciona os exercícios que essa parte tem. Então tem rosca, Scott, enfim, tríceps, testa e assim por diante. E aí você vai fazendo essa organização e você consegue olhar, tipo, para peito, quais treinos a gente tem aqui. E aí você vai colocar aqui e dentro delas você também consegue colocar a metodologia. Então como que é feito? Pode colocar links de vídeo para você se basear e entender como que é feito aquele movimento e assim por diante. A gente tem um histórico de treinos realizados. Então ao longo da semana, quando você vem aqui e adiciona um treino, coloca quais grupos musculares você trabalhou e quais treinos você fez, a gente vai conseguindo olhar aqui. Então no dia tal, o que eu fiz? Então você consegue clicar aqui dentro e você consegue olhar quantas séries você fez, quantas repetições, o peso que você fez em cada atividade e assim por diante. Você tem tudo isso aqui de uma maneira visual. A gente não completou muito porque ainda está um pouco em fase de teste, a gente está adicionando novos recursos nessa parte de treino e saúde, mas eu também vou adicionar uma aula prática mostrando como usar também essa seção. E a gente tem outras coisas extras como quadro dos sonhos, para você sempre visualizar o que você quer atingir ali na sua vida pessoal. A gente tem a parte de tarefas e pendências da semana, que aí já tem um calendário absurdo para você conseguir ter uma visão geral também, não gastar muito tempo, entrar no próprio aplicativo no celular e já conseguir ter essa visão inteira aqui das pendências que você vai ter pela semana, beleza? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, qualquer tipo de insegurança sobre a nossa ferramenta, fala com a gente, manda uma mensagem no direct que a gente vai te dar total atenção e tentar sempre te explicar da melhor forma, beleza? Se você é aluno ou aluna e também tem dúvidas, a gente também tem um mesmo contato ali de dúvidas que a gente também disponibiliza no Instagram para suporte direto. Algumas vezes eu entro ali e eu consigo responder vocês, eu mesmo, Gabriel, e algumas vezes não, mas enfim, coloca lá que a gente também vai estar respondendo vocês. E última coisa também, qualquer sugestão de novos recursos, dores que vocês têm no dia a dia de vocês e que o programa não resolve, também manda pra gente, porque às vezes a partir disso a gente consegue desenvolver novos recursos, novas funcionalidades. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima e espero que vocês tenham gostado da nossa ferramenta. Então é isso, tchau, tchau, gente!